Boa noite a todos, o meu nome é Sebastião, sou aluno da Unicesumar, do curso de Licenciatura em História, e nessa apresentação aqui sobre o meu material de avaliação da disciplina Práticas de Ensino, eu vou abordar um pouco sobre o livro de Richard Leakey, o que eu escolhi, A Origem da Espécie Humana. Richard ele foi um paleontólogo, onde ele fez muitos estudos, descobertas científicas. E o que o livro nos traz sobre a questão da origem? Ele praticamente prova que a origem do homem, né, a origem do ser humano, foi na África, através das suas descobertas, dos seus estudos. E ele aborda muito sobre o nosso processo evolutivo, não somente num nível linear, mas num nível social, né? No nível cultural, no nível de práticas, de organização. E é interessante essa obra porque existem outras teorias, né? Até o momento a gente não tem nada que possa ser considerado uma verdade absoluta. Nós temos estudos, pesquisas e às vezes a gente encontra uma outra vertente da história que pode mudar tudo aquilo que a gente conhece e nos ajudar a ver de outras formas. Então, nesse momento, eu acho que um grande desafio para as salas de aula, né, para os professores, para os alunos, é ter essa compreensão de que eu estou lendo um livro de um cientista com várias comprovações científicas, vários estudos, mas isso é uma verdade absoluta? Não. Eu tenho que estar com a mente aberta, que os estudos eles ainda estão acontecendo. As coisas estão ainda sendo pesquisadas. Então, embora tudo tenha as indicações de que aquilo é a origem da vida, é assim que começou, novas descobertas futuramente podem movimentar tudo isso, fazer com que a gente vá ao outro lado do mundo, né, com a origem da vida. Então, é importante realizar esse estudo consciente de que não temos uma verdade absoluta ainda. Então, são apenas teorias com embasamentos científicos, com provas, mas que não é uma verdade absoluta. Então, isso é importante ter em mente. Acaba sendo um grande desafio, principalmente para o professor de história, trazer a literatura para dentro de uma sala de aula. Eu tenho 25 anos, a minha geração, na época da adolescência, foi quando começou a chegar os celulares mais modernos, a internet. Então, eu tive um processo de desenvolvimento da minha adolescência já dentro dessa tecnologia, mas ainda trazia comigo uma certa cultura literária, algo que nos dias de hoje é muito mais difícil, porque os jovens eles são audiovisuais. Então, tecnologia, internet, jogos, vídeos, acaba sendo muito mais vantajoso, muito mais interessante para eles, né? Inclusive, até mesmo a nossa mente, hoje em dia, a gente opta por coisas que trazem informações em tempos mais curtos, né? Temos aí a rede do TikTok, por exemplo, para provar que nós gostamos de coisas que são rápidas, conhecimentos rápidos, né? Então, a obra de Leake, ela é uma obra de 160 páginas. Nós temos aí um excelente autor com um livro fantástico que é Charles Darwin, mas Leakey, ele tem uma leitura mais rápida, podemos assim dizer. É algo mais curto, algo que você olha e você não tem aquele cansaço só de olhar a quantidade de páginas. Então, eu escolhi essa obra porque é uma obra muito, muito rica em conteúdo, em reflexões, né, em teorias que não são vozes da cabeça dele, são teorias científicas. E é uma obra que possui 160 páginas, então tem uma quantidade de páginas muito menor do que a obra de Darwin, que está aí na 400 e pouco, se eu não me engano. Então eu escolhi essa obra devido a ser uma obra curta. E eu acho muito interessante, durante esse processo de estudo dessa obra, o seguinte: ser algo em conjunto, né?
Claro que vai depender da estrutura da escola, vai depender da estrutura do professor, de acesso ao material, de infraestrutura em todos os sentidos, para que isso possa acontecer. Mas tendo essa possibilidade, por que não uma leitura em grupo, né? Onde a gente lê páginas, parágrafos, pontos que nos trazem reflexões, nos trazem questionamentos, ou pelo menos partes específicas do livro para debatermos e tornar a leitura mais interessante, o conhecimento mais interessante. Então, de imediato, antes de iniciar a leitura oficial do livro, eu acho muito interessante o professor ele fazer a apresentação de uma resenha, de uma sinopse, de uma introdução ao que essa obra significa e o que os alunos irão descobrir dentro dela, para despertar a curiosidade, né? Para a gente conseguir despertar nessas crianças, nesses jovens e adolescentes, aquela curiosidade de não apenas ouvir, mas ler, refletir, entender por si só. Então eu acho muito bacana essa introdução e trazer para os alunos esse trabalho de uma forma grupal, né, em sala de aula, tentando reproduzir em data show, tentando, se possível, ler partes do livro em voz alta, a participação dos alunos nessa leitura. E os processos de avaliação seriam realmente a produção de seminários explicando sobre as teorias, as origens, o processo evolutivo, as questões de desenvolvimento, tanto no nível histórico de origem, tanto no nível social, os pontos que esse autor aborda em sua obra. E o mesmo, não o mesmo tema no sentido de todos vão falar sobre o processo evolutivo e não social, mas permitir que eles abordem os mesmos pontos, né? O que estava por trás disso, quais eram as intenções, o que aconteceu, para que a gente possa ter diferentes pontos de vista, diferentes formas de interpretar aquilo que está sendo dito. Porque embora a nossa história ela seja muito baseada hoje em dia em fatos científicos, em fontes de segurança, mesmo assim ela ainda acaba criando uma certa subjetividade. Então, às vezes, essa subjetividade ela pode ser muito interessante para que juntos o professor com os alunos vejam diferentes pontos de vista e possam aí desenvolver um terceiro caminho.